eu tenho as perguntas ainda da galera. Vamos lá. Eu vou fazer mais algumas perguntas e a gente já pega elas ali, pode ser? Perfeito, sem problema. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com o Frejá de 2001, qual conselho daria para ele durante as gravações do disco? Rapaz, é difícil, sabe? Porque foi tão bom a coisa de descobrir as coisas que eu estava descobrindo na época, que eu acho que era melhor não estar sabendo o que eu sei hoje, né? Hoje eu tenho uma outra experiência na forma de gravar, mas, na verdade, eu só sei isso porque eu vivi aquilo. Claro. Então, eu não tenho como... Eu ia cortar o barato de aprender, sabe? Entendi. Eu acho que o barato foi aprender. O grande barato foi aprender. Eu acho que eu ia perder um pedaço da história se alguém tivesse me tutelado ali. Muito da graça da história não ia ter. É aquela coisa que muita gente diz que o importante não é o resultado, né? É o caminho, né? É um pouco isso, né? É um pouco isso. É lógico que a gente fica feliz com o resultado, ninguém vai ficar chateado de fazer uma coisa boa, mas assim o caminho é muito gostoso, né? Todas as dúvidas e as certezas e os acertos e os erros, isso é que é o barato da brincadeira, né? Perfeito, perfeito. Existe alguma música desse álbum que você sente que o público gosta mais do que você? Não. Eu adoro esse disco, cara. Eu gosto do disco todo. Inclusive tem uma versão que fizeram de remix para o Sol de Domingo, uns amigos meus DJs de São Paulo, que é muito boa também. Eu não sei se você chegou a ouvir. É uma coisa que circulou meio dentro do universo dos DJs mesmo. Mas eles fizeram um remix para ela que ficou muito bom. Muito interessante. Eu gosto muito desse disco, cara. Eu vou te falar no YouTube? Essa versão cara, tem no YouTube? Não sei. Tá aí uma boa pergunta. Porque eu acho que ela foi feita por um universo mesmo de consumo dos DJs que tocam. Então, era uma coisa que ele fazia. Eu acho que tem no meu... Um desses remixes tem no meu... Tá na minha plataforma, cara. Vou procurar depois. Me interessa. O DJ é o Silvio Miller. Silvio Miller, ele que fez. E tem o Sol de Domingo, ele fez junto com o Índio Blue, que era um grande amigo meu, que também era DJ, e eles fizeram juntos, né? Entendi. Eu tinha separado aqui uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu respondo. Seria assim, você acha que esse disco envelheceu bem? Eu digo antes de você, ele envelheceu maravilhosamente bem, porque eu ouvi ele direto para fazer o nosso papo. Cara, que disco gostoso de ouvir. Você sabe o que é o curioso? Eu não ouvi esse disco, não, mas outro dia, por acaso, eu não sei por que motivo, eu botei o meu segundo disco para ouvir, né? E, cara, eu achei bacana isso, assim, não envelheceu. E eu acho que nenhum dos meus discos que eu fiz no meu trabalho solo envelheceram. Curiosamente, porque, na verdade, eu acho que hoje em dia o meu norte, assim, é o Bob Dylan. Saca? Os discos do Bob Dylan não envelhecem, cara. Você ouve o disco do Bob Dylan, é um disco do Bob Dylan. Eu acho que a pessoa vai ouvir e vai falar, pô, é um disco do Frejá. Pode parecer que tem alguma coisa de uma sonoridade de estúdio mais próxima de uma época ou de outra, porque todo disco tem o seu tempo. Claro. Mas não vai parecer uma coisa assim, nossa, isso aí ficou velho, esses arranjos agora estão completamente ultrapassados. Não tem. Eu acho que nenhum disco meu tem esse tipo de defeito, de fragilidade, na verdade. Eu acho que isso vai muito ao encontro, Frejá, de uma preocupação que eu acho que você tem, pelo menos eu percebo nas suas entrevistas, nos clipes que você faz no seu canal, a preocupação com as timbragens, né, com a sonoridade, tudo. Isso faz a diferença. Você não pega nenhum elemento específico daquele ano, como um Ovation dos anos 80, um Yamaha D7, essas coisas. Essa coisa de você estar muito ligado a uma sonoridade que é exatamente aquele momento, porque aí fica muito datado. Né? Aí você fica realmente preso. Por exemplo, você trabalhar com alguma coisa eletrônica que seja muito específica de um determinado tempo, esse risco acontece de uma forma muito grande. Eu sempre evito fazer. Eu acho que hoje, cada vez mais, o meu barato é tocar junto. Eu tenho gravado as minhas últimas coisas
É porque nessa época, quando a gente gravou o meu primeiro e meu segundo disco, o meu estúdio era muito pequeno. Não dava para fazer todo mundo junto. Então a gente gravava a bateria numa sala e todo o resto ficava lá numa outra, apertadinho. Às vezes tinha coisa que já estava valendo de um, às vezes o cara estava fazendo só uma guia, porque nem o instrumento, se fosse gravar o piano nem cabia na técnica. Então era um piano menor para ele poder só dar uma dica do que queria estar fazendo ali. Hoje eu tenho um estúdio maior, eu consigo gravar, eu tenho gravado várias coisas com outros artistas, fiz agora uma música com o Arnaldo Brandão, fiz uma que ainda deve sair, que é uma música muito bacana que eu acabei de gravar e a gente está terminando de mixar com o Geraldo Azevedo, uma coisa linda que a gente gravou junto, muito bacana. E assim, todo mundo tocando junto, ou se olhando, sabe, tendo essa coisa orgânica da sintonia direta e principalmente de uma flutuação natural, sabe? Lógico que ele tem uma precisão, mas não está tão justo que ele seja perfeitamente preciso, porque o perfeitamente preciso não é musical. Não em todas as situações. Às vezes tem coisa que tem que ser muito precisa. Determinadas linguagens até exigem isso. Mas no caso do tipo de música que eu faço, não. Tem um certo relaxamento, uma certa naturalidade. Eu não quero falar orgânico, porque orgânico é uma palavra muito usada e que já perdeu um pouco até o sentido. Mas tem que ter uma certa naturalidade na hora que você vai tocar, que a pessoa consegue ouvir e imaginar que você está ali tocando aquilo. Né? E isso é o que a gente justamente busca quando faz as gravações. É como eu tenho trabalhado ultimamente. Perfeito. É aquela coisa do som humanamente possível, né? Exatamente. Sabe? A beleza nessa possível imperfeição. Vamos lá. Frejá, Ailton Santos.80 é o nick dele aqui no Instagram. Salve, Sal. Adoro esse álbum do Frejá. Na minha opinião, um dos melhores do começo do século. Acho a capa do álbum lindíssima. Mando um abraço ao Frejá e aproveito para perguntar como foi a concepção dessa capa. Sim, ótima pergunta, Ailton. Muito obrigado aí pelo carinho. Essa capa, ela foi o seguinte, foi uma ideia da Fernanda Villa-Lobos e do Barrão, que são os dois artistas que tiveram esse conceito. A foto é do Christian Gal, que é um excelente fotógrafo, com quem eu me identifiquei, que eu não sou uma pessoa que me sinto tão à vontade assim, fotografando, não sou tão exibido assim, sabe? Aconteceu uma coisa muito louca, o meu computador apagou, mas eu estou com 12% de bateria. Mas de vez em quando o meu dá uns pau desse aqui, mas... Ele do nada caiu, ele não tinha nem me avisado que a bateria estava acabando. Bom, podemos seguir? Claro, deixa eu só... Espera aí, só um momentinho. Tá. Pronto. Pode prosseguir. Se quiser recomeçar, deixa eu fazer a pergunta, daí eu emendo ali na edição. Mas eu estava falando do Christian. Eu estava falando do Christian. Isso. O Christian Gal foi um fotógrafo que conseguiu me deixar à vontade. Tanto que depois disso eu fiz várias capas com ele e vários trabalhos de fotografia com ele, até de divulgação de turnê, porque eu consegui me sentir à vontade fotografando para ele. Porque, na verdade, o fotógrafo, você fotografa para o fotógrafo, né? Você está ali, ele está batendo as fotos, você está ali meio que, de uma certa maneira, posando para ele, né? Então, ele conseguiu me deixar à vontade para fazer isso. E ele foi uma escolha deles, né? Eu não o conhecia, e depois a gente acabou trabalhando junto muitas vezes. Mas a ideia da capa, dessa questão de eu estar no reflexo do vidro, né? Que é muito interessante, foi da Fernanda Villa-Lobos e do Barrão. Eu gosto muito da capa desse disco, acho muito interessante essa ideia. Adoro. Muito bonito. Aonde que é essa praia aqui? Copacabana. Copacabana é um hotel, era um quarto de hotel em frente à praia de Copacabana. E aí ele é um hotel mais antigo. Tem uma foto que não sei se tem aqui. Não, essas fotos que tem a guitarra na cama são do quarto. Essas fotos aqui, ó. Essas são do quarto do hotel, essas aqui. Essas são do quarto do hotel. Essas aqui são no aeroporto, perto do aeroporto. E é engraçado, eu achei que tinha uma outra imagem. Deixa eu olhar a capa do CD aqui, se tem a imagem que eu estou com ela na cabeça.
que era tipo... Peraí, deixa eu ver se ela está aqui. Não. Ó, isso aqui também era do quarto do hotel. Essa tá, pode coisa, crer. esse armário, esse tipo de coisa, de textura de madeira com tela, madeira com tela. Pode crer. Isso aqui, né? Isso tudo era do quarto do hotel que eu estava, que a gente fez. Eu já não lembro o nome do hotel, eu não sei nem se existe mais, porque do jeito que a construção civil está no Rio de Janeiro, é bem possível que ele já esteja no chão, já tenha construído um espigão gigantesco no lugar dele. Pois é.